Tão bom? Eu não tô não. Ai, ai. É rir para não chorar. De fato, eu gostaria de estar melhor. Confesso que dessa vez, principalmente nesses últimos dias, na virada do ano, pesou demais. Eu não sei aqui externar o sentimento que me toma. É uma frustração, uma revolta que me falta palavras para poder mensurar a vocês. Mas o motivo da minha transmissão aqui não é isso não. Eu estou vindo aqui a público mais uma vez no sentido de dar satisfações aos senhores que me acompanharam, que me acompanham e que, por incrível que pareça, ainda sonham comigo depois de tantas adversidades, tanta gente me ligando, me passando mensagens. Peço desculpas do fundo do coração se eu deixei de responder alguém. Está sendo muito difícil. Eu não consegui assistir a posse. Ia ser muito doloroso para mim, para minha esposa. Fiquei sabendo a respeito da postura, das palavras do Rafael. E não tenho por que esconder. Sim, foi minha orientação. Sim, eu tenho como comprovar isso, que ele poderia ter tido problema caso eu não tivesse intervido pela articulação que estava sendo feita pelas nossas costas. Então, não que o Rafael tenha obedecido uma determinação minha, não foi isso. Ele, como homem que é, como homem valoroso, diga-se de passagem, ele tomou uma decisão acertada, comunicou essa decisão a mim e eu mantive a orientação de que ele seguisse com a decisão que ele havia tomado. Caso ele tivesse me pontuado que a decisão era outra, eu teria o orientado a não tomá-la. E por mais que uma ou outra pessoa possa estar aí revoltada, dizendo que nós colocamos o PT de volta, pelo amor de Deus, o que mais é necessário fazer? Precisa desenhar para vocês? Não, nós não fizemos campanha para o Nena, não. O Nena tem meu respeito, hoje ele é o prefeito, eu vou fazer o quê? Eu trabalhei para o Nena ser prefeito? Não. Eu trabalhei para eu estar sentado lá, para eu agora tomar as decisões a favor da população guapense. Mas eu não sou idiota de desejar o mal a ele. Eu vou desejar que ele faça coisas que podem impactar na nossa vida? Não, eu quero desejar todo o bem do mundo, todo o sucesso do mundo a ele. Querem falar que eu estou fazendo campanha para ele? Fiquem à vontade. Eu só perdi, materialmente falando, com as decisões que eu tomei durante todo esse tempo. E eu fiz isso por convicção, por princípios. Eu não fiz isso por interesse. Eu estou cortando na minha carne, na carne da minha família, há muito tempo. Foram belíssimas propostas que eu tive, que eu provavelmente não terei novamente, para ter aberto mão. E eu digo propostas lícitas, tá? Porque ilícitas, para mim, eu nunca considerei. Então eu abri mão de muita coisa. Teve gente que teve a capacidade de falar, eu corro os riscos. Que riscos? Todos os riscos corridos foram meus. Fui eu que abri mão de um pequeno negócio, fui eu que abri mão dos projetos que eu fazia para a agência bancária, fui eu que abri mão de propostas de trabalho, fui eu que coloquei o meu pescoço na guilhotina. Então todos os riscos foram corridos por mim, não por ela. Mas tá tudo certo. Eu, nesse momento de dor, porque eu tô rindo de fato, é para não chorar, tô tentando não entrar em depressão, porque realmente é muito pesado. Não foram 45 dias de eleição. Foram mais de 4 anos de luta, de batalha, para tirar corrupto do poder, para afastar mafioso dos cofres públicos, para chegar nessa altura e ver que a justiça não fez o que era justo, mesmo com tanto suor, com tanto sacrifício, chegarmos a esse ponto. E para ficar pior, as pessoas, algumas, né? Graças a Deus, poucas, que eu depositei a minha fé, me apunhalaram pelas costas. E ainda insistem em ficar ligando para as pessoas que confiam em mim para tentar me desacreditar. Isso é muito pequeno, porque eu tenho tudo aqui nas minhas mãos. Isso não trata-se apenas de uma reunião que aconteceu em Ilicínia.
Isso trata-se a respeito de diversas outras ações que eu não coloquei a público, mas se for necessário eu coloco. Isso trata-se de um complô feito, arquitetado pelo ex-prefeito dono de uma loja de móveis que um dia eu permiti entrar na minha casa, que seduziu e ainda seduz algumas pessoas com aquele discurso raso. Trata-se de uma ação que colocaria mafiosos, os senhores entendem o sentido da palavra máfia? Organização criminosa. Quando eu disse aos senhores que era isso que tinha dominado a nossa prefeitura, o poder público municipal de Guapé, quanta gente me chamou de louco? E eu provei veementemente que tudo aquilo que eu estava falando é verdade. E depois de tudo isso, nessas circunstâncias, eu mantenho a minha cabeça erguida enquanto outros se venderam, ou por dinheiro ou por interesse. E eu ainda recebo o dedo na cara de uma pessoa aqui, outra acolá. Pessoas que me traíram se dão ao trabalho de ficar ligando para gente que eu confio e que confia em mim para ficar distorcendo os fatos que são claros. Tá tudo aí para quem quiser enxergar. Só não enxerga quem de fato não quer. Ah, o PT voltou. Olha, sinceramente, eu acho que não. Na verdade, eu tenho certeza que não. Era isso que eu desejava? Obviamente não. Eu sonhei. Eu não sei o que está acontecendo, que esse telefone meu está falando sozinho. Esse aqui é o vereador que continua... Voltou? Voltou. Ele cria vida própria. Eu peço desculpas. Eu trabalhei arduamente. Eu arrisquei a minha vida. Eu arrisquei a vida da minha esposa, dos meus filhos. Os senhores têm noção do que é isso? Para depois, um políticozinho de quinta categoria que só conversa borracha, chegar e falar, são essas pessoas, é essa máfia que vai te ajudar no futuro? Ora bolas. Eu nunca tive vergonha de esconder a minha fraqueza. Sempre que eu precisei, eu pedi ajuda. Quantas vezes eu fui ridicularizado por isso? Ah lá, ele pedindo ajuda, sim, eu pedi, porque eu nunca aceitei dinheiro sujo. Porque eu nunca aceitei fazer parte da máfia. Porque eu sei que a primeira vez que eu aceitar, eu nunca mais vou sair. É assim que funciona. Se tem gente que aceita, se tem gente que se deixa iludir com uma promessa de que você vai ser a próxima prefeita, o que eu posso fazer? Eu conheço o sistema, eu estudei o sistema, eu me aprofundei no sistema. Ninguém nessa cidade conhece melhor o sistema do que eu, e eu falo isso com total propriedade. Se eu fui persuadido por um amigo filosófico, que filosofa demais e executa de menos, por pessoas da minha mais alta estima, a aceitar o apoio, porque eles consideravam que, mesmo que poucos, os votos dele poderiam ser importantes. E os votos dele, naturalmente, eram nossos. Peguem uma comparação simples. Quantos votos ele conseguiu para os deputados que ele apoiou na última eleição? 150 a 160 votos. Quantos votos nós conseguimos para os nossos? E os deles tinham mandato. Os nossos, nem Mariel Marra, nem Daltinho Loredo. Foi 1.500 votos, basicamente, para cada um. Contra 150 do outro. Mas a maioria do grupo pensou que essa aliança seria positiva. E eu relutante dizendo não. Mas como eu já tinha enfiado goela abaixo a escolha da vice que eu tinha feito anos atrás, tendo inclusive dado uma negativa para um dos candidatos a vereadores, que eu respeito demais da conta, que no último momento disse que queria ser vice, e eu disse que não poderia, porque a minha palavra não voltaria atrás. Diferente do que ele fez com ela no último pleito. Aliás, no pleito anterior. Então eu sempre mantive a minha palavra. E a minha palavra foi mantida com vocês. Eu dialoguei com muitas pessoas aqui em Guapé. E não tenho um pingo de receio de que isso fique público. Eu só procurei evitar para não trazer mais transtorno para minha família. Está sendo muito difícil para mim, mas torna-se mais difícil ainda para minha esposa. Para o meu filho Francisco,
que fica perdido sem entender nada. Olha, papai, o que está acontecendo? É uma informação daqui, é outra dali. Uma criança de 10 anos não consegue assimilar tudo isso. Então, muitas das coisas que eu faço para blindar ele. A estratégia de deixar a possibilidade de abstenção do Rafael no ar deu muito certo. Porque se não fosse isso, tenham certeza que eles procurariam meios, mecanismos, se é que vocês me entendem, para poder conseguir o objetivo deles. E qual era? O poder pelo poder? Quem seria o advogado que estaria lá na prefeitura agora? Ou lá na Câmara? Pelo que eu tomei conhecimento e dei uma corrida de olho aqui, é óbvio que eu não posso falar o nome de todos, mas me deixou muito feliz ver a exoneração de um sujeitinho desqualificado que sempre andou pelas sombras e que se considerava o dono da nossa cidade. Será que ele seria exonerado caso o voto do Rafael fosse contrário ou ele tivesse abstido do seu voto? Não pelo que estava como candidato a presidente da Câmara que assumiria. Não tenho nada pessoal contra ele. Ele veio aqui na minha casa um dia antes e eu respondi olhando no olho dele, porque eu nunca menti, para conquistar a admiração de absolutamente ninguém. Olha, porque eu vou fazer isso? Eu falei assim, eu até acredito na sua boa vontade, mas me perdoe, aceitando a ajuda de mafioso, não, eu não apoio. Não, eu não vou ser manipulado. Eu falei, você já está sendo manipulado. Eu fui. E olha que eu lidei com gente sem caráter, eu não lidei com máfia, não. Essa pessoa que fez todo esse rebuliço agora, resolveu aceitar a máfia. Eu nunca o tratei como mafioso, eu trato como mau caráter. Como não vai ser manipulado? Como se eu não conhecesse o sistema? Como se eu não soubesse como a banda toca? Tá aí, a Rede Globo, gente, eu publiquei aí nos meus stories, essa emissora que tem um credenciamento absurdo ético e moral da conduta do trabalho deles. Eu não tive estômago para assistir, mas uma pequena parte eu cheguei a ouvir porque a minha esposa estava assistindo. O vereador que foi cassado por 2 mandatos, eles afirmam por falsificação. Quem sou eu? A minha vontade era de entrar com pedido de resposta, mas isso demanda justiça e eu já não acredito mais em justiça, principalmente contra os poderosos. Porque ele foi cassado 2 vezes, porque ele isso. Restou veementemente comprovado que eu não fiz absolutamente nada do que aqueles filhos de uma falaram que eu fiz. Não adulterei, não falsifiquei, não roubei, não cometi crime algum. Abri a boca no calor do momento e falar um palavrão ou outro. Eu nem estava dentro da Câmara, eu tratei com um presidente de um partido, estava dentro da seara política. E nem teve a conclusão positiva por parte deles esse objeto de cassação. Aí vem Rede Globo aqui noticiar de maneira porca e esse povo enchendo a minha paciência, conforme os senhores puderam ver aí nos stories, que eu nem respondi, exceto um, porque eu falei, deixa eu responder para ver se me dão um sossego. Não falo com vocês. Vocês não merecem credibilidade, vocês não são dignos de respeito. Para quem estava idolatrando festa no momento que as pessoas estavam morrendo lá no Rio Grande do Sul, que respeito uma emissora dessa merece? Para uma emissorinha mequetrefe dessa ter feito o que fez na minha vida, me taxando de coisa que eu nunca fui, levando desinformações para vocês, sem se dar o trabalho de ler uma ata notarial, ou então de ouvir direito o que realmente eu havia falado. Não, por que eles fizeram isso? Eu não sei por quê. Será por quê? Será que teve algum deputado por trás disso? A força do lixo do Partido Verde, daquela escória, da escolinha
de iniciação dos petistas, que infelizmente eu entrei naquele lixo de partido a pedido de um amigo meu, que não convergimos em absolutamente nada politicamente, mas que eu insisti muito em ouvi-lo. E obviamente, pelo fato da diferença de caráter, continuo sendo amigo, continuarei amando como amigo, mas politicamente não quero mais assunto, porque é simplesmente impossível. É totalmente antagônico a maneira como pensa do que eu penso. Então, para que insistir? Para correr o risco de perder algo que é belo. Então, eu preciso ponderar essas situações para vocês, para ver se aqueles que não entenderam consigam compreender que eu passei 4 anos combatendo máfia e mafioso, e não seria agora, porque o ex-prefeito, junto com a minha vice-prefeita, junto com um grupo de pessoas, entenderam que aceitar o apoio do mafioso, do demônio da Volta Grande, era sensato. Se para eles todo o sucesso do mundo para eles. Se ele acha que o prestígio dele é tão grande aqui em Guapé, vai ter novas eleições provavelmente. Ele entra, transfere o título para cá de novo, porque ele tirou, candidata com uma pessoa que foi vice minha e vamos ver se a população elege. Deixa ela e ele continuarem ligando para as pessoas que me admiram e distorcendo as histórias, porque cada oportunidade que eu tenho, eu vou mostrando. Vocês estão vendo aqui o que estava acontecendo? Não trata-se única e exclusivamente de uma reunião. Trata-se de traição. Ah, porque ele nem me ligou. Mentira, está registrado no WhatsApp. Eu liguei, o telefone tocou e eu não faço isso com ninguém. Quando eu pego o telefone para ligar para alguém, eu deixo chamar 3 vezes. Não atendeu, eu desligo, porque eu imagino que a pessoa não pode atender. Eu vi ela online e liguei e o telefone tocou, tocou, até cair. Aí mandei uma mensagem pedindo o número do marido, que eu tenho muito apreço e respeito. E naturalmente recebi. E graças a Deus na ligação não atendi, porque eu não tenho direito de interferir na vida familiar de absolutamente ninguém. É um peso que eu tenho que carregar. É uma perca que eu vou ter que amargurar, porque eu não quero ser pivô de discórdia na família de absolutamente ninguém. Então eu sei o peso que eu estou carregando. Isso para mim é como se fosse um luto, porque eu de verdade tratei como irmã. E é inadmissível eu ainda falar com pessoas que me ligam, Tiago, me ligou aqui, contou isso. Para que isso? Para ficar esse embate que não tem necessidade nenhuma. Cada um siga a sua vida. Quer candidatar a prefeita? Candidate. Convide o prefeito que não aceitou ela como vice-prefeita. Quem sabe ele aceita ser vice-prefeito dela. Aí faz um par bacana. E vamos ver se a população aceita. Se vota. Tá com ciúme porque eu falei que se eu fosse seguir na política, eu seguiria pelo nome da minha esposa? Porque não tem outra explicação. Eu não sei se eu vou fazer isso. Não sei se eu vou ter coragem para isso. Mas eu tenho certeza que a minha esposa tem muita capacidade, até porque eu estaria lá do lado dela, com o computador logado, junto. Se ela tivesse sido eleita, estaríamos nós dois lá hoje. O nome de prefeita seria Raíza Câmara e o nome do Tiago Câmara seria assessor. Simples assim. Compreensível, lógico, justo, porque eu fui roubado. Qual o problema de trabalhar junto com a pessoa que me dá vida? Com a minha outra metade, ou quem sabe o meu outro inteiro, porque eu não sou ninguém sem ela. Os senhores não entendem o que é ter uma mulher forte dentro de casa, que olha para você a hora que você está fraco, quase caindo, e te dá a mão. E eu ter que aceitar esse preconceito por 2 vezes da pessoa que eu tratei como irmã. E agora eu tentando me desligar toda hora. Eu ligo para tratar com uma pessoa. Ah, porque falou que reunião? Como se fosse só reunião. Como se eu fosse tomar uma atitude dessa por conta de uma única reunião. Eu vou ter que desenhar o processo, o fluxograma da traição, como aconteceu, por que aconteceu, onde, o que foi falado, o que estava sendo tratado.
Eu vou ter que deixar isso público, porque o Rafael foi honrado, participou da reunião e veio conversar comigo. Ah, porque o partido é meu, patavina nenhuma. Se eu coloquei o partido no nome de outra pessoa, porque eu não posso ficar colocando todos os partidos no meu nome. Quem construiu esse capital político fui eu, não foi ela. O partido pode não estar no meu nome, mas a decisão é minha. Aliás, nossa, coletiva. Mas não única e exclusivamente para ser usado como joguete, como eles estavam querendo fazer. Eu corro todos os riscos? Que riscos? Quem perdeu a oportunidade de estar lá em Brasília ganhando 16 mil fui eu. Fui eu. E quando isso chegou, eu falei ainda com aquele moleque. O Marcílio ligou e falou: não, fica tranquilo, vai ter toda a estrutura. Patavina nenhuma. Patavina nenhuma. Fizemos uma campanha com a força do que eu construí durante esses 4 anos. Tem 150 pessoas agora me ouvindo. 150 pessoas. Isso não se faz do dia para a noite, não. Na visão deles, na cabecinha daquele que aparece de paraglider de 4 em 4 anos para ver se consegue ciscar alguma coisa aqui em Guapé, é fácil. Ah, eu me alio a qualquer vagabundo que vai botar dinheiro e vou lá em Guapé, conto uma historinha. E tá tudo certo. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Então eu preciso que vocês compreendam isso, para pelo menos ficar suportável para mim. Porque suportar o ataque dos criminosos, tá tudo certo. Nós estávamos em guerra. Muita coisa que eu fiz na campanha, eu fiz contra gosto, porque foi necessário. Eram as ferramentas que eu tinha. O Pedro usou as dele, eu usei as minhas. Quanta indisposição foi causada para a gente chegar no objetivo final, que era tomar conta dessa cidade linda, que era dizer a vocês: agora eu tenho um jurídico aqui dentro que já está estudando para tirar essa taxa que é cobrada na água. Eu tenho um jurídico aqui que já está lá na Procuradoria-Geral de Justiça, olhando para mim, porque eu já tinha feito há tempos a denúncia dessa taxa para coleta de resíduos sólidos e a denúncia dos impostos que eles aumentaram na canetada, no decreto, e que não foi revertido. Eu já teria minha equipe lá para poder estudar uma melhor maneira de oferecer serviços mais adequados a vocês. Eu já teria acesso a dinheiro de corrupção para poder voltar a favor de vocês, já que foi tirado de vocês mesmos, para a construção do tão sonhado pronto-socorro fora da estrutura hospitalar. Tenho tudo isso registrado. Posso mostrar para vocês. Era isso que eu queria estar fazendo lá hoje. Foi isso que eu sonhei durante 4 anos, mais de 4 anos. Para agora ver gente que entrou dentro da minha casa continuar me esfaqueando, já não está bom, não é suficiente. Precisa de mais ainda. Para ter que ficar recebendo ligação, mensagem de emissora lixo, para ter que ver minha esposa assistir isso tudo depois de tanta luta, tanto sacrifício nosso. Ainda se dá esse desserviço? Não precisamos entrar em guerra. Pega o PSDB, monta a estrutura que eles querem montar e está tudo certo. Concorram à política. Ganhem. Conquiste o coração das pessoas. Se comunique de maneira acertada e errada também, porque naturalmente quem fala demais acaba errando, como eu errei inúmeras vezes. Carregue o número de processos que eu carrego. Pelo quê? Por emitir opinião, que passou a virar crime. Para quem tem dinheiro, utiliza do judiciário, processa. Vamos lá desgastando. Faz ele perder energia, faz ele perder tempo. Aqui, ó, quantidade de ruga. Envelheci 20 anos em 4.
para eu simplesmente cogitar, olha, a reunião foi estabelecida dessa maneira, e ver um sorriso no rosto e as palavras de que realmente isso é o mais justo. A hora que falou olhando para mim, falou sorrindo. A hora que eu viro as costas, aí foi completamente o oposto. E eu é que sou ruim por conta da minha reação. Eu tenho que olhar isso tudo e falar, nossa, que lindo, que maravilha. Agora eles construirão o que eles entendem que é correto. Vão buscar o melhor nome, lançar como prefeito, como prefeita. Joga esse desgraçado no lixo que ele já não serve mais para nada. E vamos pegar a ajuda do mafioso para a gente dominar a prefeitura e dominar a Câmara. Vamos fazer isso. Brilhante o plano, né? A gente fala que ele é contra, que ele não está apoiando a nossa base. Não, a minha base chama-se população guapense. Essa é a minha verdadeira base. A outra, que determina para onde eu vou, o que eu faço, é essa aqui, ó. Não vou aceitar, não. Se ferrou, né, coronelzão? Pilantra, safado. Você acha que eu tenho medo de você? Se ferrou. Se ferrou. Me arrancou tudo. Me arrancou o direito de representá-los. Me arrancou o direito de cuidar dessa cidade, de cuidar das nossas crianças. Por fim, não ficou satisfeito, queria arrancar minha alma, arrancar minha dignidade. Não. Essa daí vai permanecer intacta. Custe o que custar. Criamos novos hábitos, adequamos a nossa conduta, conversamos com pessoas que anteriormente o diálogo estava fechado, mas não vai ficar fácil para vocês não. Vocês podem tentar, vocês vão martelando. Busca uma boa opção, porque eu ainda vou fazer de tudo. Enquanto eu tiver vida, estiver respirando, se eu estiver aqui ou no Japão, eu vou estar dando os meus pitacos e apontando para vocês que me acompanham e que acreditam em mim. Não caiam na bicaria dessa gente. Os senhores não têm noção da avareza, da quantidade de dinheiro que circula nesse meio. E esse é o norte dessas pessoas. Enquanto o dinheiro continuar sendo o norte de político, a nossa vida vai ser um inferno. Eu estava com tudo programado para chegar às escolas, para sentar no pátio ouvir as crianças, para chegar na Santa Casa e conseguir entender se o serviço está bom, se está adequado, se não está. Para comprar um bom carro, mas para trabalhar a favor de vocês. Para comprar uma caminhonete e ir para essas estradas e ver a condição que elas estão. Para buscar os melhores parlamentares e conseguir recursos. Para ir atrás da promotoria e pedir o direcionamento do recurso que foi apreendido a favor da nossa gente. Estava tudo programado. Entrei sem compromisso nenhum de secretaria com absolutamente ninguém. Está tudo aqui anotado. Nossa equipe seria técnica, trabalharia a favor de cada um de vocês. É claro que atenderíamos os anseios políticos, mas desde que cada pessoa tivesse a capacidade para gerir determinada pasta. Estava tudo estruturado, foram quase 5 anos de estudo, estudando orçamento para saber aonde estava vazando, para saber aonde fechar, para saber aonde cortar. Não foi possível. Não sei se será. Diferente do que esses mequetrefes dessa emissora lixo noticiou, essa desinformação que eles insistem em propagar, existe recurso tramitando na última instância. Tiago, você acredita? Desculpem, não. Não acredito, porque se eu continuar acreditando, isso só vai fazer com que eu sofra ainda mais. Para mim, qualquer coisa que vier agora é lucro. E qualquer um que estiver trabalhando a favor da nossa gente, que quiser me ouvir, que quiser contar com o meu apoio, com o conhecimento que eu absorvi durante todo esse tempo, eu estou à disposição. Eu só não vou compactuar com bandidagem.
Se eu tiver que criticar o Nena como prefeito, eu vou criticar. Se eu tiver que criticar o Rafael Fotografias como presidente da Câmara, eu vou criticar. Se eu tiver que criticar meu irmão Rafael Kennedy como vereador, eu vou criticar. Da mesma maneira que todos eles têm abertura para criticar a minha postura como cidadão, como político. Desde que não interfiram na minha vida pessoal, eu não interferirei na deles. Agora, como cidadão, todos nós temos o nosso direito de criticar e de dizer aquilo que pensamos. E nesse momento, para quem ainda tem alguma dúvida, eu reforço a cada um de vocês. Nós conseguimos barrar a entrada de uma máfia, de uma organização criminosa na prefeitura e na Câmara. Não adiantou nada aquele outro moleque que veio aqui dentro da minha casa, que eu olhei nos olhos, que eu fui sincero, saí aí contando a mentirinha dele. Aquele discursinho dele, eu não sei até quando ele vai conseguir continuar sustentando aquele personagem, porque com certeza ele não dormiu. Ele estava sedento pelo poder lá na Câmara. Está sedento. Trabalhe primeiro. Se doe primeiro. Mostre ao que você veio. Sirva a nossa gente. Para depois almejar de maneira vil, como vocês fizeram. Mais uma vez eu agradeço a atenção. Poderia ter ficado esperando para entrar em uma live 8 horas da noite, que é a hora que está todo mundo em casa, mas eu não vou fazer isso não para perder o meu sono, que já está difícil de encontrar. E se alguém merece um sono tranquilo nessa cidade, esse alguém sou eu. Porque eu não carrego o peso de ter apoiado o mafioso, de ter apoiado o criminoso. Mas dormi, imaginando o que eu poderia ter feito hoje, no primeiro dia, e essa organização criminosa não permitiu, está me doendo demais, realmente está me tirando o sono. Então, quem tiver alguma dúvida e quiser, Tiago, você me mostra, faço questão, pode vir aqui, eu mostro o histórico de mensagem. Mostro para cada um o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e o porquê aconteceu. Então eu peço para aqueles que se disseram, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, e que ousaram me apunhalar pelas costas, que sigam fazendo a política de vocês. Eu vou respeitá-la, mas respeitem a minha história. Para de conversinha fiada, porque senão vai chegar o momento que eu vou ter que vir a público, editar um vídeo, mostrar tudo e jogar na internet para todo mundo compreender a baixaria que vocês fizeram. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Eu amo vocês do fundo da minha alma.